O segredo antes das pirâmides. O nascimento oculto do Egito. A história parecia começar nas sombras das pirâmides, mas ele descobre que o Egito nasceu muito antes de a pedra tocar o céu. A chave do enigma esteve enterrada na areia durante milênios, adormecida até que um soldado francês encontrasse uma rocha negra nas margens de um império em ruínas. A pedra falava 3 línguas, e quando ela voltou a falar, a civilização inteira despertou. Então a promessa se fez clara: se o passado escondeu a origem, o enigma revela o porquê. A corrente do Nilo não era apenas água, era a memória que fluía, fértil e insistente, moldando um povo que aprendeu a transformar lama em alimento, e alimento em tempo, e tempo em pedra, e pedra em eternidade. É assim que tudo começa, não com um monumento, mas com um rio que dá vida, e uma pergunta que ninguém ousou silenciar: o que existia antes das pirâmides? Ele observa o Nilo subindo e descendo em seus ciclos, deixando um rastro de lodo espesso, um presente que tornava o deserto cultivável. A cada retirada das águas, a terra acordava, o grão era lançado e a colheita respondia com abundância. A civilização nascia com o compasso dessas marés. A memória de Heródoto ressoa como pista: o Egito é o presente do Nilo, e o presente é o que sustenta a fome do futuro. A geografia cria a possibilidade, a vontade humana cria o destino. Foi assim que as primeiras comunidades se fixaram em cabanas de junco e barro. Foi assim que as aldeias se olharam e descobriram que juntas valiam mais que o acaso. Antes de coroas e deuses, vieram as culturas do vale. Ele caminha por Fayum e vê casas de palha com covas subterrâneas onde os grãos dormiam seguros. Vê cestos, potes, lâminas, o gesto simples que faz de um grupo de caçadores um povo de agricultores. A vida se organiza em famílias, em tribos, em chefias que passam de mãos como se passassem o fogo. A cerâmica guarda a assinatura da fome e da arte. Os rebanhos crescem, os campos respiram. O rio dirige a estação, e a estação dirige o rito. Aos poucos, as tendas cedem espaço a muros de barro mais firmes. O abrigo se torna casa, a casa se torna bairro, e o bairro aprende a chamar a si mesmo de cidade. Ele segue para as margens onde Nakada ergue estruturas de tijolo seco e abre pátios internos ao sol. Experimentam que um dia seria culto aos mortos, pois a morte nunca foi ausência no Egito, foi continuidade. A prática de envolver o corpo, de cercá-lo de objetos amados, de oferecer caminho para a travessia, nasce como intuição e amadurece como rito. A cidade de Ábidos começa a guardar os que lhe deram. O cemitério cresce como se fosse um espelho da cidade dos vivos. E nesse espelho surge a escrita. Primeiro sinais, depois nomes, marcas em ossos, argila, marfim. Uma tecnologia espiritual que transformaria o poder em palavra, e a palavra em poder. Quando 2 mundos se encostam, o norte fértil do delta e o sul profundo do vale, a tensão pede síntese. Ele vê o rosto da unidade no nome de Narmer, o senhor das 2 terras. Não basta vencer, é preciso simbolizar. A coroa dupla é um mapa em cima da cabeça. O trono unifica, mas a unificação devolve a pergunta que toda ordem precisa responder: como manter muitos sob um só fôlego? A resposta do Egito é clara: centralizar e divinizar. O rei se torna ponte entre deuses e homens. A administração nasce para que o milagre da água se transforme em pão com exatidão. Medições do nível, canais, diques, granários. O inesperado vira cálculo e o cálculo sustenta a obra que atravessará séculos. Ele assiste ao primeiro salto de ambição, quando Djoser deseja um túmulo que não seja apenas abrigo, mas declaração. Imhotep imagina degraus que sobem como se uma montanha de mastabas quisesse tocar a luz. A pedra substitui o tijolo. A arquitetura se torna linguagem. A pirâmide de Saqqara ergue a primeira sílaba desse idioma mineral. O faraó quer eternidade e encontra um engenheiro que a desenha. As paredes recebem motivos de juncos e árvores. O subsolo se transforma em labirinto que protege. Porém, a cobiça do tempo encontra sempre seus atalhos. O corpo desaparece, mas a ideia permanece. O fracasso material não apaga o êxito simbólico. A forma está criada. Os olhos do futuro aprenderam a reconhecer o Egito.
Snefro compreende que a ambição exige correção e ousadia. Ele tenta uma inclinação, entende que a pedra tem limites, muda o ângulo, volta a começar, insiste até alcançar uma geometria que resiste. O vermelho da pedra fixa a primeira pirâmide plenamente bem-sucedida. Não é milagre, é iteração, é engenharia a serviço de um culto que transforma o rei em eixo do cosmos. Quando Khufu decide erguer um horizonte inteiro de pedra em Giza, a organização social atinge um grau raro. Ele centraliza, tributa, convoca trabalhadores durante a cheia, remunera com pão e cerveja, converte a pausa agrícola em obra pública. M1 calcula volumes, alinhamentos, passagens. A precisão das estrelas orienta a massa da montanha. O povo move blocos como se movesse o calendário. E enquanto a lenda futura falará de tirania, a arqueologia sussurrará logística, ofícios, vilas operárias, padarias, oficinas, sacerdotes, escribas. Tudo respira coordenação. Ele observa o rosto do leão com cabeça de rei olhando a planície, o enigma esculpido em silêncio. E segue a linha do tempo pelas dinastias que prosperam, guerreiam, negociam, criam arte que padroniza a eternidade. A sociedade separa os que escrevem dos que lavram, mas todos acreditam que a vida continua além do horizonte de areia. As casas simples convivem com templos. Os grãos alimentam o corpo, os rituais alimentam a alma. A elite encomenda estátuas que não imitam apenas, mas garantem presença. Todos procuram permanecer, uns pela memória dos filhos, outros pela memória da pedra. A grandeza cobra preço. Quando o poder central se afasta do pulso do rio, os governadores locais sentem o gosto da autonomia. A unidade se fragmenta. Ele atravessa um primeiro período de transição. A imagem popular desenha caos, mas o que se vê é um outro tipo de ordem, mais dispersa, menos monumental, nem por isso menos humana. Em Tebas, Entef prepara o caminho para uma recomposição. Mentuhotep amarra o país de novo com força e legitimidade. A política aprende a lição do deserto. Quem não irrigar poder, verá o poder evaporar. O Médio Reino nasce de reformas, de templos que ganham vigor, de canais que transformam o oásis em celeiro, de nilômetros que convertem água em imposto com matemática sagrada. As fortalezas avançam a fronteira. As caravanas cruzam rotas. A escrita organiza a memória do trigo, do ouro, da fé. Ele enxerga Senusret conduzindo campanhas e abrindo portas para o comércio. A terra se torna mapa de oportunidades. E quando Amenemhat constrói o labirinto da própria memória, pensa que pedra e mito andam de mãos dadas. Mas os séculos rodam, a sucessão nem sempre encontra herdeiro, a maré de estrangeiros cresce no delta. Avares floresce e a palavra Ixos entra na narrativa como ferida e vacina. Poder que chega de fora, poder que ensina vigilância. Já não basta ser rico, é preciso ser atento. O sul também se move, Cuxi fortalece o próprio braço, e o Egito aprende o preço de olhar o espelho e esquecer a moldura. O contragolpe vem de Tebas, Amose expulsa, reorganiza, militariza. Cria um exército que não quer jamais acordar com um senhor estrangeiro batendo à sua porta. O novo reino nasce da cicatriz, e a cicatriz vira músculo. Hatshepsut escolhe prosperidade, comércio e arquitetura que conversa com a rocha e com a luz. A memória tenta apagá-la, mas a pedra insiste em lembrá-la. Tutmose conduz campanhas que ampliam fronteiras como nunca. O carro de guerra canta nos vales, as estelas anotam vitórias, o império respira com o mundo conhecido, e Karnak cresce como se fosse uma floresta de colunas a sustentar o céu. O poder dos deuses se expande junto com a riqueza. Amon acumula terras, sacerdotes crescem como rios paralelos ao trono. Amenemhotep tenta equilibrar, brinca com o disco do sol, e seu herdeiro faz da aposta um decreto. Akhenaton troca a engrenagem, fecha templos, abre um culto à luz única, muda a capital, muda a linguagem da fé. A história o julga com severidade. O país paga com ruptura. Quando Tutankhamon devolve a normalidade, é a política que volta, e a política é sempre memória com interesse. Horemheb apaga nomes para lembrar, controlando, como se a pedra pudesse escolher o que lembrar. Mas a pedra lembra tudo. Ramsés reúne glória, guerra, diplomacia. Transforma Kadesh em mito e um tratado em sobrevivência.
Entende que a vitória que interessa ao século seguinte é a paz que mantém as rotas abertas. O sucesso monumental convive com pressões internas. Quando o mar traz povos sem rosto definido, o Egito se defende na praia com emboscadas e fogo. Vence, porém paga caro. O cofre vazio, os artesãos em greve, a primeira paralisação registrada. A teologia volta a pesar no prato dos sacerdotes, o trono perde o brilho. O império se desgasta pelos bordos. E ele entende a regra invisível que rege todo o império. A grandeza é cara. A continuidade custa mais. O tempo se dobra. Dinastias estrangeiras e locais se alternam. Os líbios governam. Os núbios atravessam o Nilo com respeito genuíno à cultura que adotaram. Os persas entram e financiam templos. A resistência se acende, a chama se apaga, o ciclo retorna. Até que Alexandre chega com a velocidade de um cometa e planta outra camada de história sobre a areia antiga. Mas em nenhum momento a cultura morre. Ela muda de roupa, muda de língua, mantém o gesto. As festas continuam. O pão ainda nasce do mesmo grão. A água ainda chega pelo mesmo leito. A crença na sobrevivência atravessa os séculos como uma barca silenciosa. Ele volta ao começo e percebe que a origem do Egito não é um ponto, é um processo. Um pacto entre geografia e vontade, entre rio e calendário, entre morte e permanência. A pirâmide é a forma visível de um acordo invisível. A sociedade oferece trabalho organizado e recebe em troca pertencimento e sentido. Os camponeses que erguem pedra durante a cheia não são sombras, são mãos que escreveram com calos o capítulo mais longo da arquitetura humana. A cidade dos mortos era habitada pelos vivos que a cuidavam. Padarias fumegavam, cervejarias pagavam salários líquidos em copos. Carpinteiros transformavam madeira em móveis que cruzavam gerações. A vida comum sustentava o extraordinário como raiz sustentando o tronco. Ele entende, por fim, por que o Egito nunca sai de moda. Porque cada época projeta seus desejos na areia que se recusa a esquecer. As múmias desfilam no século XXI e a cidade aplaude, não o passado, mas a prova de que o passado ainda respira. A Avenida das Esfinges volta a se abrir para o sol. Museus gigantes se preparam para guardar aquilo que foi feito para durar. Escavações diárias prometem a mesma sensação de 1922, o estalo de uma porta selada, o sopro quente de um segredo que volta a ver a luz. O Egito é mistério porque nunca é um objeto, é um espelho. Cada um que olha vê a sua própria pergunta refletida. Quem construiu? Como construiu? Por que construiu? E a resposta mais honesta repete o gesto do Nilo. Ela vem em ciclos. Traz seguimento, assenta e na próxima cheia traz mais. Ele fala agora com quem o acompanha nesta travessia. Pede que o conhecimento continue circulando, porque a força de um canal não é a voz de quem narra, é a comunidade que decide investigar junto. Se a curiosidade foi acesa e se a origem ficou mais nítida, ele convida a apoiar o projeto com um gesto simples: curtir este vídeo do Enigma Global. Isso diz ao algoritmo que o mistério também merece palco. E quando a curiosidade pede mais, ele recomenda um segundo gesto: inscrever-se no Enigma Global, para que cada nova descoberta encontre caminho até você. A terceira chama fica acesa com o sino. Ativar as notificações no Enigma Global garante que a próxima porta selada se abra diante dos seus olhos. Ao terminar, ele deixa outra pergunta no ar, não para encerrar, mas para estender o fio. Se a pedra guarda o corpo e a escrita guarda um nome, o que guarda um povo inteiro? O Nilo sabe a resposta, e ela corre paciente entre colheitas e estrelas, entre cidades e túmulos, entre a mão que planta e a mão que desenha. O Egito começou antes das pirâmides, e talvez seja por isso que as pirâmides parecem não terminar. Cada olhar que as toca acrescenta um degrau invisível, e é assim que a eternidade se constrói. Lentamente, de novo, sempre.